Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo sobre você. Que não importa quando, como ou onde você esteja escutando essa mensagem, que a boa mão do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre você. E a minha oração é que essa mensagem encontre no seu coração como uma semente e uma terra fértil, e possa multiplicar. Eu quero te convidar à leitura para Atos 3, versículos 1 ao 10. Um texto muito conhecido entre nós que estamos habituados à leitura da Bíblia, à frequência nas igrejas. Eu quero ler com você. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, preste atenção nisso, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes uma esmola. Pedro e João olharam para ele e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem fixou o olhar com atenção neles, esperando receber deles alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande." Segurando pela mão direita, ajudou a se levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos desse homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo, o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admiravam com o que tinha lhe acontecido. Sabe, essa história é uma história muito conhecida por todos nós. Eu tenho certeza que todos vocês, ou a grande maioria, já escutou essa história, já escutou pregações em cima dessa história, mas eu quero te propor uma visão diferente. Eu quero te fazer uma pergunta. Como você acha que era a vida desse paralítico? Quais eram as circunstâncias dele? Como era o cotidiano dele? Como ele era tratado pelas pessoas ao seu redor? Qual era a vida desse paralítico? Pelos olhos de Roma, ele era considerado um inútil, um cão morto quase, alguém que não fazia sentido nenhum ter dentro da sociedade romana. Ele era considerado um peso morto. Ele não trabalhava, então ele não tinha contribuições reais para a sociedade romana. Inclusive, para que ele possa estar pedindo esmola no local onde ele estava, ele precisava de uma autorização de Roma. Então Roma sabia quem eram os aleijados, Roma sabia quem eram os miseráveis, e Roma sabia quem deveria ser descartável. E para Roma, esse homem era um homem descartável. Para a comunidade judaica, ele não trabalhava, e o trabalho dentro do judaísmo é fundamental. Ele não fazia parte dos ritos no templo, da comunidade no templo. Ele era excluído porque ele não cumpria os padrões e as exigências que o mundo judeu exigia naquela época. Pela sua família, abandonado também. A Bíblia vai nos falar que todos os dias ele era colocado à porta para pedir esmola. Ou seja, o papel de família que a família deveria cumprir para com ele e com a sua deficiência não era cumprido. A família simplesmente o colocava naquele ambiente e esperava que ele trouxesse algum tipo de recurso no final do dia. Então, para Roma, ele era insignificante, um peso morto para a sociedade. Para o judeu, ele não era apto a estar na convivência judaica. Para sua família, ele era desprezado e abandonado também. E eu vou te falar, naquela época existia um pensamento e uma cultura de que se alguém era aleijado por nascença ou cego por nascença, essa pessoa era amaldiçoada por Deus. Quando nós vemos na narrativa bíblica Jesus se voltando a alguém que era cego, e os discípulos olham para Jesus e perguntam: Jesus, quem foi que pecou? Ele ou seu pai? Porque na cultura judaica, entendia-se que se alguém tinha uma deficiência desse tipo de nascença, ele era amaldiçoado por Deus. E se Deus amaldiçoou, não é um judeu que vai desamaldiçoar. Tanto que quando Jesus cura aquele cego de nascença, todos os judeus da época, eles fazem um concílio e eles tentam descobrir quem que é Jesus, porque apenas o Messias, apenas Deus poderia curar um cego de nascença, um paralítico de nascença. Porque era uma maldição que na visão deles era imputada por Deus.
Então, em certo nível, em certa escala, esse paralítico ele se sentia rejeitado por Deus também. Porque a vida inteira dele foi ensinado que aquilo que existia sobre ele, aquela deficiência, era algo imputado por Deus. Então, será que você consegue se colocar no lugar desse paralítico? Será que você consegue sentir a dor que ele sentia? E o interessante é que a Bíblia vai nos dizer que todos os dias ele era colocado à porta do templo para pedir esmola. Enquanto eu estava lendo esse texto, Deus falou muito forte no meu coração. Quantos paralíticos da vida? Não paralíticos de forma literal, mas quantos paralíticos de alma, de espírito, pessoas decepcionadas com Deus, decepcionadas com a família, decepcionadas com suas amizades, pessoas frustradas, pessoas que passaram por dificuldades, são colocadas diariamente à porta dos nossos templos chamados Davi, chamados fulano, ciclano, beltrano, e todos os dias essas pessoas clamam por ajuda, mas não recebem nada. Todos os dias ele era colocado à porta do templo, mas durante todos esses dias, em nenhum dia houve uma mudança de vida na vida dele. Durante todos esses dias que ele era colocado à porta do templo, ele foi acostumado a receber pouco. Isso quando recebia, quando as pessoas só não passavam e o ignoravam. E quantas pessoas às vezes são colocadas por Deus na nossa vida, às margens das nossas vidas, à margem do templo chamado eu. E nós estamos tão presos nos nossos ritos religiosos, nos nossos mesmismos cotidianos, e passamos diariamente por essas pessoas clamando por ajuda e as ignoramos. Presos nos nossos rituais, no nosso cotidiano simplório, e esquecendo que o chamado que Jesus tem para mim e para você é que nós venhamos a entender e a atender a dor da viúva, a dor do órfão. E quantas pessoas vêm à porta dos nossos templos chamados vida, clamando por ajuda, pensando que no templo existe pessoas e existe um Deus capaz de curar as paralisias do mundo. Vão à porta dos nossos templos, à porta das nossas vidas, crendo que se buscarem, se conhecerem aquilo que nós conhecemos, se entenderem o amor, podem ser restauradas, podem ser curadas, se colocando à porta do templo e tudo que recebem são esmolas. Pessoas que têm paralisias da vida e quando procuram conhecer aqueles que se dizem representantes de Deus, não recebem nada. Quantas vezes isso não acontece na minha e na sua vida? Quantas vezes? Mas a gente vai ver aqui nessa breve história que Jesus, ele propõe uma ida ao templo, mas ele não estava no templo. Jesus propôs para Pedro e João uma ida para adorá-lo, mas a mudança aconteceu quando eles se atentaram para o que existia além. Além do eu, além das minhas promessas, além da minha paz, além das minhas bênçãos, além das minhas prosperidades, além de mim, além do meu individualismo, mas no outro. Às vezes, na busca de achar Deus, procuramos em lugares que Ele não está e achamos Ele no próximo. Pois se Ele diz que Ele não habitava em templos, mas em pessoas, eu encontro Ele no paralítico, no sofrimento do aleijado, na solidão da viúva e na tristeza do órfão, inclusive nas paralisias que eu não gosto. Porque Deus, Ele tem esse plus, Ele tem esse ideal de colocar à porta dos nossos templos e nas margens da nossa vida pessoas que nós não gostamos, mas que precisam ser alcançadas pelo Deus que nos alcançou. Então Jesus, Ele está inclusive na paralisia da vida que eu não gosto, que eu tenho preconceito, que eu não me dou bem. Jonas para mim é uma história linda, de como o Deus, o próprio Jesus, o amor de Deus é revelado já no Antigo Testamento. A Bíblia vai nos falar que Deus, Ele faz um convite a Jonas. Jonas é convidado a curar uma paralisia de uma certa cidade. E daí Jonas olha para cima e fala: Deus, e aí, qual que vai ser? Você vai para Nínive, Jonas. Nínive? Por que eu vou para Nínive, Deus?
porque você tem que anunciar o meu amor, o meu arrependimento lá, eles precisam me conhecer. Nínive, Deus. Deus, você deveria destruir Nínive. Aquele povo é X, é Y, é Z. O que eles merecem é destruição. Mas a graça é justamente isso. É Jesus pegando o que nós merecemos e tomando para ele na cruz. E nos dando o que ele merecia. Então Jonas olha para Deus e fala: Deus, sem chance. Eu não vou levar o teu amor para aquele povo, porque aquele povo é X, Y e Z. E ele foge de Deus. Mas a gente conhece a história, a gente sabe tudo o que acontece com Jonas. Que Jonas é engolido por um peixe, passa 3 dias, 3 noites. Mas o que eu quero te atentar nessa história é que em um momento Jonas vai até onde ele deveria ir, a Nínive. E quando ele chega em Nínive, ele olha para Deus e fala: e aí, Deus? Deus fala: anuncia para o povo que se eles não se converterem, eu vou destruir todo mundo. Mas Jonas conhecia Deus. Jonas, ele olha para cima e fala: Deus. E isso a gente vai ver em Jonas 4, versículos 1 a 2. Ele olha para cima e fala: Deus, você acha que eu sou bobo, Deus? Você acha que eu não te conheço? E ele fala o seguinte: eu sei que és amoroso. Eu sei que és bondoso. Eu sei que és um Deus de paz. Promete castigar, mas logo se arrepende e não castiga. Esse é o nosso Deus. Um Deus bondoso. Um Deus de paz. Que fala que vai destruir, mas se arrepende e volta atrás. Então Jonas olha e fala: Deus, olha a paralisia desse povo. Esse povo não merece o teu amor. Eles não merecem a tua graça. Eles não merecem as promessas que tu tens. Então Jonas vai lá e fala que se eles não aceitarem, eu vou destruir. Deus, você não vai destruir. Você é amoroso. Esse é o nosso Deus. Um Deus bondoso. Esse é o nosso Deus. Como eu já falei aqui, um Deus que entre matar e morrer, escolhe morrer. Um Deus que entre julgar e ser julgado, prefere ser julgado. E um Deus que, como diz em 2 Coríntios 5, 19 ao 20, leia comigo. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Todo paralítico, todo frustrado de vida, todos são convidados para se sentar nessa grande mesa chamada família humana, família de Deus. Existe uma música do Baruch muito bonita que ela diz: que eu não impeça ninguém de te ver como és. E que nós não sejamos justamente isso, pedra de tropeço de outras pessoas que desejam se achegar. Que nós sejamos como Cristo, reconciliadores de Deus com o mundo, não levando em conta o pecado como Cristo não levou, não levando em conta as paralisias, não levando em conta as dificuldades, não levando em conta o que é diferente de mim, mas reconciliando, para que através dessa reconciliação haja cura, haja transformação. Todos são convidados a se assentar nessa mesa. Todos, rico, pobre, branco, negro. Não é a família de Deus evangélico. Deus não estava no mundo reconciliando os cristãos. Deus não estava no mundo reconciliando os evangélicos. Deus estava no mundo reconciliando o mundo, para que todos possam ter acesso a essa mesa chamada família de Deus. Todos são convidados. Paralíticos, não paralíticos, todos são convidados. Jonas não queria que Nínive fosse convidada. Jonas não queria que aquele povo se assentasse nessa mesa. Mas Deus é um Deus que abraça todo mundo. É um Deus que convida todos a se achegarem. E a Bíblia vai nos dizer que somos mediadores dessa nova aliança. Somos aqueles que têm o dever de trazer essas pessoas para a mesa. Somos aqueles que temos o dever de olhar para os paralíticos que estão gritando à porta dos nossos templos e falar: levante e ande. Promover cura. A Bíblia vai falar que Deus estava no mundo reconciliando,
Mas hoje quem está não estava, quem está somos eu e você. Dentro de nós existe capacidade, existe aptidão para romper barreiras e levantar paralíticos. Você já parou para pensar que o mesmo Espírito que estava em Jesus operando milagres está dentro de mim e de você? Você já parou para pensar que o mesmo Espírito que estava em Jesus abraçando as multidões está em mim e você? As mesmas capacidades de levantar paralíticos, curar cegos, está em nós. E sabe, o que eu fico impressionado é que aquele paralítico queria pouco. Ele estava na porta do templo, quando ele veio João e Pedro, ele esperava poucas coisas, ele esperava migalhas, esperava alguns trocados. Mas a grande novidade do Evangelho é que todo aquele que se achega a Jesus, se achega a alguém que é semelhante a Jesus, porque assim como Ele é, nós somos, ele entra, busca, procura receber migalhas, mas sai com a vida transformada. Diante de mim e de você, que somos representantes de Jesus, todo paralítico precisa andar. Todo aquele que busca pouco, precisa voltar com muito. Todo aquele que acha que vai ganhar alguns trocados, precisa sair com a vida transformada. Eu não sei como você está me ouvindo, mas que você receba no seu coração isso. Que a partir de hoje, todo paralítico que for colocado à nossa porta, clamando por pouco, perante nós, saia transformado. Perante nós, saia mudado. Perante nós, saia um não paralítico. Porque perante Jesus, o ladrão sai justo. A prostituta sai santa. O pecado sai justificado. Jesus inverte as coisas, muda os fatores. E que perante nós, que somos seus representantes, não seja diferente. Que nós venhamos a entender que nós somos a ferramenta de mudança. Mas Pedro e João, eles foram mais um dia no templo. Eles foram buscar a Deus mais uma vez, mas dessa vez Deus tinha um convite. Que convite é esse, Davi? É olhar além. Entender que Deus não está nos ritos religiosos. Deus não está dentro de 4 paredes, Ele está além, Ele está fora disso. Ele está no meu coração, no coração do meu próximo, na dor da viúva, na dor do órfão, na angústia do paralítico. Ele está lá. E o convite de Jesus para Pedro e João, e hoje para mim e para você, é: ei, olha além. Olha além desse mesmismo religioso. Olha além do que você acha que é o seu cotidiano. Olha além. Me veja além do templo. Venha me buscar no templo e perceba que eu estou além. Perceba que eu estou no próximo. Sabe, por muito tempo eu me perguntei como que eu poderia amar Deus mais. Eu acho que todo mundo já se perguntou isso. E eu me perguntava: Deus, o que eu posso fazer? Como que eu posso te amar mais? O Senhor me ama incondicionalmente, como que eu posso retribuir isso um pouco mais? Como que eu posso te amar mais, Deus? Então eu percebi que a maior expressão de amor que alguém pode ter por Deus é amando o próximo. É amar a viúva. É estar no sofrimento do órfão. Estar na solidão da viúva, na angústia do paralítico. Essa é a maior expressão de amor que eu posso ter com Deus. Porque quando eu amo essa pessoa, eu amo a Deus. Afinal, Deus não habita em templos, mas Ele habita em mim, em você, em todos aqueles que decidem pelo amor dEle, decidem pela graça dEle, decidem por ser transformados por Ele. Afinal, em Jesus se cumpre a promessa que Deus fez para Abraão. Abraão, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E eu repito, todas, não é todas evangélicas, não são todas as católicas, as cristãs, as judaicas, são todas. Abraão, através de você, todas serão abençoadas. E em Jesus se cumpre essa promessa. E o nosso dever é fazer com que isso se torne cada vez mais realidade na vida daqueles que estão injustiçados, sofrendo, angustiados, o meu e o seu chamado.
É um chamado para sermos transformadores de paralíticos, para sermos transformadores de vidas, para escutarmos os que precisam ser escutados, enxergar os que precisam ser vistos, nos atentarmos para os que estão à margem do templo, clamando por pouco, clamando por misérias, clamando por trocados. Olhar para essas pessoas à margem das nossas vidas, às margens do nosso templo e falar: levanta e anda. Nós somos transformadores de pessoas, porque Jesus, Ele é transformador de pessoas. Espírito Santo, muito obrigado por essa mensagem. Nós te agradecemos porque no nosso coração o desejo é sermos transformadores de vidas, é olhar para os necessitados, é estar na solidão da viúva, estar na tristeza do órfão, estar na angústia do paralítico e promover cura, na solidão promover amor, na tristeza promover a tua alegria, nas paralisias da vida o levanta e anda. Essa é a nossa oração. Muito obrigado, Jesus, porque você é esse Deus que nos cura, esse Deus que nos salva e esse Deus que nos encoraja a alcançar os paralíticos da vida. Muito obrigado, porque o Senhor coloca esses paralíticos ao nosso tempo, à nossa vida, mas nos convida a olharmos além dos mesmos religiosos que funcionam, Jesus. Tão ruim, mas funcionam. Então que esse seja o nosso coração, olhar além do cotidiano, além da religião, além do meu eu, e olhar o nós, olhar o próximo. Esse é o nosso desejo. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.